Falando agora de economia, de comércio, de desenvolvimento, nesta semana a ACESI realizou um evento para falar sobre o painel de desenvolvimento que foi realizado recentemente. E para falar sobre o assunto, eu recebo ao vivo o vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, Robson Pereira. Bom dia, obrigada pela presença aqui no Sergipe no Ar e atualizando os telespectadores, trazendo os detalhes, como é que foi esse evento e quais foram os dados principais apontados no painel. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que estão nos assistindo nessa importante meio de comunicação. Olha, o painel ele foi pensado, gestado durante 2 meses. Todos os detalhes para que o setor produtivo do estado de Sergipe pudesse colaborar diretamente com aqueles que vão governar foram pensados e repensados, inclusive de forma expositiva e com perguntas detalhadas para que nós, que somos a locomotiva desse estado, as pessoas que estão gerando emprego e renda, tivéssemos uma visão do todo do que vai ser o nosso próximo governo. Infelizmente, não foi bem como nós queríamos, né? Meio que de última hora, nós recebemos algumas informações de alguns candidatos que não puderam comparecer. E isso, de certa forma, tirou um pouco o brilho da nossa apresentação. Entretanto, o Milton Andrade, que foi o único candidato que compareceu, ele fez o dever de casa, juntamente com o pessoal da XP Investimentos, que traçou um painel do que está acontecendo em Sergipe hoje. E tocamos o barco, né? Que bom, importante. Agora, o que foi mostrado lá? Quais são as principais deficiências dos setores de quem, do comerciante, do pequeno ou grande comerciante que atua em Sergipe? Quais são as deficiências que, de repente, seria até interessante os candidatos estarem lá para poder ficarem cientes da realidade econômica, da realidade do comércio em Sergipe? Perfeito. Olha, nós que somos do setor de empreendimentos, de economia, nós temos que aprender um dever de casa. O que é que o nosso cliente fala, o que é que o nosso cliente ouve, o que é que o nosso cliente pensa e o que o nosso cliente sente. Então, o recado que nós teríamos para o pessoal do governo é pensar igual ao empresário. Porque se ele responde essas perguntas, ele automaticamente alcança. Naquele ambiente estavam os clientes também do governo. E lá nós estávamos prontos para expor as nossas dores e juntamente com eles encontrar condições e soluções para que nós possamos continuar empreendendo e fazendo com que o mercado ele se desenvolva. Quais seriam essas principais dores que foram traçadas, deficiências e dificuldades? Olha, o pessoal da XP Investimento fez uma leitura exclusiva do estado de Sergipe e nos trouxe alguns pontos. Entre outros, eu citei alguns aqui porque são vários pontos que nós precisamos melhorar, né? Então, Sergipe, assim como o Nordeste, já tem 50% da sua economia formada por pessoas da informalidade. Então, nós temos muitos empregados, pessoas trabalhando de forma informal. Nordeste, nós estamos na média. A nível de Brasil, nós estamos bem piores do que o Brasil como um todo. O PIB de Sergipe, realmente ninguém entende, né? Porque ele sobe juntamente com o PIB nacional e quando ele cai, cai mais do que o PIB nacional. Nossa, então despenca. Despenca. Qual o impacto disso no cenário econômico? Olha, o impacto é que nós passamos a ter recessão, nós passamos a ter uma economia que funciona muito lentamente, nós temos pessoas desempregadas que perderam o seu poder de consumo e com isso o comércio, a indústria e a prestação de serviço passam a sofrer pela falta de giro no mercado. Outra coisa, Sergipe tem um defeito, né? Nossa balança comercial é sempre negativa, nós sempre importamos mais do que exportamos. Isso acaba fazendo com que os nossos números fiquem desequilibrados. Isso significa que é necessário políticas públicas que incentivem também os produtos que são nossos, os serviços que são nossos, a mão de obra nossa para que seja valorizada? Perfeitamente. Nós precisamos entender que o nosso estado tem potencial. Tem pessoas boas, tem empreendedores boas, pessoas daqui são pessoas do bem. Nós precisamos potencializar essas nossas forças para que nós possamos exatamente mudar esse quadro. Sair dessa questão de formalidade, melhorar o nosso PIB. E isso, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, o pessoal da Federação da Agricultura, o FEComércio, a CEDIS, FIES, CDL, FCDL, Fórum Empresarial, o próprio Sindesc, Sescap, o Sincadise, todos se uniram para trazer uma pauta conjunta e mostrar realmente quais são as nossas dores. E aí também nesse evento, vocês também mencionam sobre o que o comerciante e os comerciantes vão enfrentar nos próximos 4 anos. Diante desses dados, olha só, a gente tem um dado aí que ele trouxe de 50% de pessoas que estão migrando para a informalidade. Isso aponta também
dá indícios do desemprego, dá indícios de falta de oportunidade no mercado formal e as pessoas estão, digamos assim, se virando nos 30 e empreendendo ou partindo para o comércio informal mesmo, né? Para sobreviver, para gerar renda. Isso é preocupante até. Olha, é muito preocupante, né? Porque o Estado depende da economia. O Estado depende da arrecadação de impostos. O Estado depende de um mercado que esteja abundante, criando riqueza. Na medida em que a gente vai para a informalidade, essas coisas começam a acontecer por outras portas. E o Estado pede receita, o Estado pede poder e capacidade de desenvolver. Eu acho que é uma situação que nós devemos criar e desenvolver e resolver juntos. Inclusive, durante o evento, vocês mencionaram sobre a necessidade de um programa, né, de ações políticas mesmo, para justamente mudar esse quadro, para fortalecer mais as entidades comerciais, para fortalecer mais o comércio, a economia. Qual seria a ideia desse programa? Olha, o governo tem que fazer o dever de casa dele. Falando como empreendedor, nós trabalhamos olhando sempre para os nossos números. Na hora que nós temos que enxugar de verdade. Na hora que nós temos que acompanhar, nós temos que acompanhar de verdade. Então, a gestão, ela tem que ser uma gestão profissional. A gestão, eu entendo que muitas vezes existe muito envolvimento político, mas de certa forma traz alguma coisa muito danosa para a economia. O Estado tem que ser pensado como empresa, o Estado tem que ser pensado como alguma coisa que veio para dar resultado e entregar aquilo que se propõe a entregar com base naquilo que nós estamos dispostos a pagar. Perfeito. Então, foi essa a mensagem. Infelizmente, não houve muita representatividade política durante o evento, mas enquanto emissora, enquanto TV democrática, enquanto TV preocupada com o desenvolvimento de Sergipe, organizações Walter Franco e toda a equipe de jornalismo empenhada para isso, a gente parabeniza a iniciativa do evento e desejamos que seja de fato realizado programas e políticas que realmente acelerem o desenvolvimento, melhorem nossa exportação, não deixe que o nosso PIB despenque tanto. Muito obrigada pela presença e bom dia. Eu que agradeço a participação e deixo aqui o recado aos políticos que nós estamos abertos e dispostos a conversar e conversar muito. Como eu disse no início, é preciso sentir as nossas dores para saber o que nós passamos. O mercado, o comércio, a indústria, a prestação de serviço, o agronegócio, eles precisam dessa sinalização positiva no sentido de que nós podemos confiar para trabalhar. A nossa preocupação é que quem está com a caneta na mão tem esse poder e deve realmente nos ouvir. Muito obrigado pela oportunidade e estaremos sempre dispostos aqui a contribuir com o que for necessário. A gente que agradece. Robson Pereira, ao vivo no Sergipe no Ar, vice-presidente da ACES. Bom dia. Bom dia.